Bom, me pediram para vir aqui falar sobre a Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e pelo Direito à Comunicação com Participação Popular. Não é um projeto de lei, foi um requerimento de iniciativa minha e do Paulinho Teixeira, porque fomos nós, os dois, que começamos a discutir a necessidade de um instrumento no Congresso Nacional ou na Câmara dos Deputados, né, que constituísse um canal de diálogo da sociedade civil com o Congresso a respeito dessas questões. E deu condições para que houvesse pressão política suficiente para que o governo, no caso do governo Lula, convocasse a primeira conferência de comunicação social. O governo Lula foi aquele que mais convocou e realizou conferências sobre políticas públicas, mas enfrentava, no âmbito do governo, particularmente na área das comunicações, essa vontade, ou essa abertura, ou essa compreensão da necessidade de envolver a sociedade civil no debate sobre a política de comunicação. Superando todas aquelas dificuldades, chegamos à primeira conferência, que produziu mais de 600 resoluções, propostas aprovadas, né, por maioria e muitas por unanimidade, e resultou, portanto, numa pauta que certamente servirá de base ou de referência para que o governo, um novo governo, continuidade do anterior, pudesse dar um passo a mais na definição de uma política de comunicação, né, na era digital, na era da convergência tecnológica, na era em que a sociedade civil já está na agenda dela esse tema, essa discussão sobre as comunicações, que consiga transformar o acúmulo que a primeira conferência de comunicação produziu num marco legal que contemple os avanços, aquela reflexão que foi feita na conferência, atenda a esses anseios da sociedade que estão expressos nas resoluções que foram aprovadas na CONFECOM e encaminha ao Congresso Nacional uma proposta de marco legal, né, sem prazos e sem medidas provisórias. E aí a ideia da Frente Parlamentar. A Câmara tem uma experiência de frentes parlamentares, inclusive ligada à questão da comunicação, já há bastante tempo, e sempre frentes parlamentares exclusivas, com parlamentares compondo essa frente e dirigindo essa frente. Nós tivemos a ideia, até por exemplo do que fizemos em relação, ou estamos fazendo, em relação à questão da reforma política. Nós tivemos uma frente parlamentar que funcionou 4 anos com participação popular, é uma frente com um novo caráter. Ela se compõe não só de parlamentares, mas também de representantes de organizações da sociedade civil, compondo, inclusive, a coordenação colegiada dessa frente. Portanto, só não tem direito de apresentar iniciativas de lei os representantes das entidades, mas através dos parlamentares que integram essa frente, inclusive iniciativas de lei poderão e deverão ser encaminhadas em nome da frente parlamentar com o concurso, a contribuição e o pensamento da sociedade civil a respeito dos vários aspectos que devem ser abordados e enfrentados e resolvidos no âmbito da definição de um novo marco legal das comunicações no Brasil, que está com o seu marco absolutamente obsoleto, inadequado, superado, nesse cenário que se tomou a iniciativa de apresentar à Câmara dos Deputados um requerimento de criação de uma frente parlamentar pela liberdade de expressão, e é intencional, né, esse termo. E a sua coordenação é uma coordenação colegiada, com representação de todas as bancadas na Câmara dos Deputados que quiserem, né, integrar essa frente. Aliás, ela foi criada com adesão de 190 parlamentares, quando o regimento exigiria apenas 171. Nós temos que nos desafiarmos a
descobrirmos e criarmos os nossos próprios modelos, nossos próprios caminhos, as nossas próprias soluções, soluções genuinamente brasileiras. E serem genuinamente brasileiras tem que ter como fonte o povo, que é o soberano, a soberania popular, que está lá no artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição de 88. Então, nesse sentido, nós estamos com muita expectativa nessa frente parlamentar, não pela nossa presença, mas pela presença de povo lá, e é povo organizado, que por trás de si tem milhares de outras pessoas discutindo e encaminhando, através dos seus representantes, né, ideias, posições, propostas, para o processo de discussão com o governo de um novo marco legal. E os recursos a gente tem que, olha, tem um FUST, que tem 9 bilhões e 800 milhões acumulados. Nunca se aplicou aquilo que é a contribuição dos empresários concessionários desses serviços para se universalizar o acesso às comunicações, e eles têm colocado muitos óbices e muitas iniciativas, inclusive legais, para impedir eles, os empresários, né, que, por lei, são obrigados a depositar aquele percentual nesse fundo, mas eles não querem que o fundo seja aplicado, porque eles querem se beneficiar da aplicação desse fundo. Eles têm recorrido ao Tribunal de Contas, a questionamentos legais, etc., etc., sobre a lei do FUST, e há iniciativas N na Câmara para modificar a lei do FUST, se eventualmente houver alguma dificuldade de sua aplicabilidade. Porque, senão, para que o fundo, se não se aplica? Serve para o superávit primário. E a gente não quer que o recurso sirva para o superávit primário, mas quer que ele venha para garantir um direito humano, que é o direito humano à comunicação, e que é uma das bandeiras que estão no CN e no plano de lutas da Frente Parlamentar pela Reforma Política. E só para concluir, companheiro, eu queria dizer que há um outro movimento em curso no país e no Congresso, que é a reforma política. E muitas das coisas que foram colocadas aqui têm uma incidência naquilo que vier a ser definido no plano da reforma política. E, para isso, tem uma outra frente, com o mesmo caráter, Frente Parlamentar pela Reforma Política com participação popular, que já foi lançada, né, e já tem uma agenda de audiências públicas com a Comissão Especial da Reforma Política, e aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, no dia 6 de maio, teremos uma audiência pública com a Comissão Especial da Reforma Política na Câmara, e com a Frente Parlamentar pela Reforma Política com participação. Então, seria muito bom que a gente conseguisse articular os esforços, o empenho, né, a mobilização em torno de uma frente e em torno da outra, porque elas se cruzam num dado momento em que se estiver definindo o marco legal de um novo sistema político em nosso país, que tem um rebatimento, sem dúvida nenhuma, muito direto com a questão das comunicações. O governo do Estado de São Paulo se negou a realizar a fase estadual da Confecom. A Assembleia Legislativa, através da Comissão de Transporte e Comunicação, assumiu essa responsabilidade, organizou o encontro e, a partir deste debate, promoveu alguns outros eventos. Desse debate nasceu o projeto de resolução número 9 de 2010, que criava, naquela ocasião, o Conselho de Comunicação, Conselho Parlamentar de Comunicação do Estado de São Paulo. Após a apresentação desse projeto, que nós assinamos, e um outro projeto que foi também apresentado pelo deputado Edmir Chedi, nós realizamos aqui, neste mesmo plenário, um novo encontro, uma audiência pública, para discutir os termos desse projeto de resolução, deputada Luísa Erundina, e angariarmos as sugestões e as mudanças necessárias para fazer o ajuste que a sociedade civil imaginou ser necessário para adaptá-lo à efetiva participação popular no desenvolvimento e no trabalho desse Conselho. Ao final do mandato, em 15 de março desse ano, por conta de uma exigência regimental da Casa, os projetos, todos os projetos que não tinham ainda sido submetidos às comissões e, portanto, não tinham recebido parecer, vão ao arquivo.
E, para nós, até foi uma oportunidade interessante, porque nós pudemos remodelar o projeto de resolução à luz do debate havido na audiência pública, garantindo, por exemplo, uma mudança na composição do conselho, que é um conselho tripartite, com o poder público indicando 10 representantes, e a sociedade civil 10 representantes, e a sociedade civil empresarial 10 representantes. Naquela primeira versão, nós tínhamos sugerido já as entidades que indicariam os seus representantes. Nesta segunda versão, a mudança mais significativa que houve foi que nós deixamos em aberto para que a sociedade civil escolha quais são as entidades e quem serão os seus representantes neste conselho. O novo projeto recebeu algumas emendas do deputado Gilmacy e recebeu o apoio do autor do outro projeto de resolução, o deputado Edmir Chedi, do DEM, que era, na ocasião, presidente da Comissão de Transporte e Comunicação. Portanto, esse novo projeto já está tramitando, nós estamos aguardando que as comissões possam exarar os seus pareceres para que a gente possa articular a Casa de modo a conseguir a sua aprovação o mais rapidamente possível. Para isso, é evidente que o apoio da sociedade civil, desde que concorde com os termos da nossa proposta, também acione os seus mecanismos de pressão para que a gente possa dar andamento e a aprovação desse Conselho Parlamentar de Comunicação na Assembleia Legislativa. Luísa, para pedir a você permissão para repetir, no âmbito do Estado de São Paulo, a Frente de Defesa da Liberdade de Comunicação, que você propôs na Câmara Federal, que a gente pudesse também criar essa frente aqui no Estado de São Paulo. E nos mesmos moldes como você apresentou na Câmara Federal, com essa garantia da participação dos colaboradores que quiserem discutir, debater e apoiar essa frente pela liberdade de expressão e participação da sociedade civil. Na minha opinião, a vitória nessa eleição e a vitória da maneira com que ela se deu, com a maioria parlamentar na Câmara e no Senado, permite abrir uma janela de reformas progressistas no Brasil. Eu vejo também uma oportunidade no tema da mídia. Conversamos com o ministro Paulo Bernardo e ele aceitou o convite para participar na primeira reunião, depois de lançada a frente parlamentar, e que ele vai, espero eu, que anunciar, não sei se já nesse período, mas deve anunciar ainda nesse semestre, o envio de um projeto de lei de regulação da mídia, né? E é importante dizer que o tema de regulação da mídia é um tema que a sociedade brasileira já tarda em fazê-lo, né? Nós temos que fazer uma regulação de mídia, assim como nós temos que fazer uma reforma política. Por quê? Porque nós temos uma sociedade que o poder é muito concentrado, a renda é muito concentrada, e nós só vamos conseguir democratizar o poder, democratizar a renda, se nós conseguirmos mexer nesses dois pilares, que é democratizando as instituições políticas e criando uma democracia de alta intensidade e, ao mesmo tempo, fazendo com que a informação seja diversificada, acessível, regionalizada, enfim, que nós mexemos nesse latifúndio de produção de comunicação. Esse interesse da grande mídia vem na direção contrária à democratização, ao fim dos monopólios, à regionalização de conteúdos, à disciplina da propaganda de produtos para criança, a disciplina de propaganda de produtos nocivos, como é o caso do álcool. Hoje, o maior empecilho para regulamentar a propaganda, para impedir a propaganda de álcool na televisão, é das televisões, porque a renda das televisões vem do álcool, da venda do álcool. E hoje a gente está muito preocupado com drogas ilícitas no Brasil,
Mas o grande problema de drogas no Brasil é o álcool, né, que é anunciado na televisão, com o técnico da seleção brasileira, com os grandes cantores, com as grandes artistas, etc. O segundo aspecto que eu quero aqui falar, além do lançamento da frente e incluir nesse tema o PL de regulação da mídia, eu acabei de falar com o Marivaldo, que é o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, assessor do ministro José Eduardo Martins Cardoso, e ele me disse que em 15 dias envia o marco regulatório, marco civil da internet, né? Esse foi um dos projetos mais debatidos publicamente. Houve uma consulta pública que participaram 70 mil pessoas na consulta pública, e essa consulta pública ofereceu um projeto de lei do Marco Civil da Internet. Por que um Marco Civil? Porque nós tínhamos, inicialmente, o projeto de lei do Azeredo, que é o projeto de lei que queria criminalizar uma série de práticas na internet e, ao mesmo tempo, fazer um controle sobre a internet, um controle orientado pelos grandes interesses econômicos da indústria de gravação, da indústria cinematográfica, da indústria defensora de um modelo rígido de direito autoral, né? E aliado ao interesse policial de botar a mão na internet para controlá-la. Um terceiro tema que eu acho importante discutir aqui é o tema da Lei de Direitos Autorais, né? O governo Lula tinha feito uma consulta para mudança na Lei de Direitos Autorais. Uma mudança pensada na ideia de desenvolvimento, da democratização do acesso à cultura, aos bens culturais e também à educação, né? O Brasil aprovou uma lei de direitos autorais a partir de um acordo com os Estados Unidos, e que os Estados Unidos, naquela época, como o Brasil estava discutindo o acordo da dívida externa, o Brasil aceitou duas leis draconianas, a Lei de Propriedade Intelectual e uma segunda lei draconiana foi a Lei de Direitos Autorais. E, por último, o tema do Plano Nacional de Banda Larga, não é? Até nós recuamos do propósito de votar uma mudança no FUST, por conta que, naquela proposta de mudança na legislação do FUST, você enviava dinheiro, recursos públicos para as teles, né? Então, nós recuamos da votação daquela modificação, porque nós entendemos que o Plano Nacional de Banda Larga tem que ter um programa público de oferta de banda larga de alta velocidade para toda a população brasileira, senão hoje nós teremos uma sociedade que aprofunda as diferenças sociais e não cria uma sociedade mais equilibrada do ponto de vista do acesso ao conhecimento, do acesso e da democratização dos bens da cultura e da educação. Então, nós precisamos mobilização social, e aí os blogs hoje têm mais acesso e leitura do que os jornais, né? Os blogs que estão aqui, somados, eles são muito mais lidos do que os jornais que são publicados no Brasil. Então, nós precisamos fazer dessa agenda uma agenda do povo brasileiro e criar um clima de mobilização parecido com aquele da nossa Constituinte. E, para isso, acho importante essa iniciativa que o Antônio Mentor anunciou aqui, de criar uma frente estadual, porque aqui está perto das pessoas, e essa frente estadual atualizar a agenda e fazer com que amplie a participação popular. Então, saúdo esse encontro e os animo para essa participação durante esse ano. Eu vim aqui, na verdade, para fazer duas sugestões aos deputados federais Luiz Erundina e Paulo Teixeira. Eu mereci do ministro Paulo Bernardo o adjetivo que me honra muito de ansioso, porque eu cobrei uma rápida aceleração da lei de meios.
E localizo aqui nessa plateia dois desses blogueiros sujos que, desde o primeiro momento, Eduardo Guimarães e o Rovai, vêm lutando obstinadamente pela aceleração da lei de meios. E a minha pergunta ansiosa, a minha sugestão ansiosa, é que tratar de dois temas que estão na agenda de hoje, este sábado. A primeira é um artigo publicado pelo professor Vinícius A. de Lima, importante professor da área de comunicação da Universidade de Brasília, publicou no blog Carta Maior, e que eu tive a honra de reproduzir no Conversa Fiada, que é uma pergunta muito simples, que eu gostaria que os dois deputados nos ajudassem a responder. Onde que o Fernando Henrique botou grana no PIG? Porque o presidente Fernando Henrique escreveu um notável artigo onde ele repudia o apoio do povão e subscreve a tese do grande filósofo brasileiro Justo Veríssimo, que dizia que queria que o pobre se explodisse. Nesse artigo, o Fernando Henrique Cardoso diz que não se pode, o PSDB não pode contar com a mídia, porque a mídia é comprável pelo governo. Então, eu gostaria de pedir aos dois deputados que fizessem um pedido formal à Secretaria de Comunicação na gestão Fernando Henrique Cardoso, especialmente no período do ministro Andréa Matarazzo, que depois honrou a diplomacia brasileira com uma passagem inesquecível na Embaixada do Brasil em Roma, sobre como ele aplicou o dinheiro da comunicação no governo Fernando Henrique. Eu tenho uma suspeita que me foi fornecida por uma pessoa que trabalhou na gestão Franklin Martins, que disse que, quando o governo Lula assumiu o poder em 2002, a Globo, com 50% da audiência, tinha 90% da verba da publicidade oficial do Brasil. A outra, também de hoje, é o fato de que a revista Época foi às bancas e interrompeu aquilo que ela própria anunciou como a divulgação de uma série de reportagens a partir da investigação da Operação Satyagraha, realizada pelo delegado Ricardo Saad, e não mais pelo delegado Protógenes Queiroz, que foi devidamente substituído e enviado para um curso na Academia de Polícia, em Brasília. O delegado Ricardo Saad continuou a investigação e o resultado dessa investigação tornou-se do conhecimento exclusivo e solitário da revista Época, que pertence às organizações Globo. E a revista Época divulgou esse relatório do delegado Saad de uma maneira muito conveniente, denunciando o mensalão do PT, entre aspas, e minimizando a participação do mensalão de Minas Gerais, entre aspas, porque ainda está por provar-se a existência de um mensalão, uma mesada mensal, e ignorando ou tentando minimizar a responsabilidade daquele que eu, no meu modesto blog, chamo o passador de bola apanhado no ato de passar bola, o banqueiro Daniel Dantas, o orelhudo. Este ansioso blogueiro já revelou que a revista Época tem em poder dela documentos e reprodução de e-mails que envolvem Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Daniel Dantas e o ministro Gilmar Mendes, também conhecido no meu blog como Gilmar Dantas. Eu gostaria de pedir aos deputados Paulo Teixeira e Luiz Erundina que requisitassem da Polícia Federal um documento público, oficial, que é manipulado solitariamente, exclusivamente, por uma publicação das organizações Globo. Muito obrigado.